estava sem função, Davi era um homem que estava em obediência, sobressaía, Deus era com Davi. Mas quando a credencial de Davi chega, de pastorzinho, ele pula para rei, Davi começa a achar que as coisas mudaram. Davi passou a achar que a credencial dele era maior do que aquele quem havia o constituído. Me chama a atenção de que a batalha está travada, o povo está em guerra e Davi se acomoda. Meus irmãos, sabe o que eu aprendo com isso? É que quando a gente começa no primeiro amor com Cristo, fazendo a obra ali, tendo sede de amor por almas, vamos para a rua, vamos para os prostíbulos, vamos subir, descer viela, atrás de traficante, atrás de usuário, a pessoa está naquela fome, está ali, depois que alguém chama, dá oportunidade para pregar numa igreja, dá uma função, dá um cargo, dá uma credencial, coloca a pessoa na frente de uma obra, a pessoa se acomoda com o templo, a pessoa se acomoda dentro de casa, a pessoa se acomoda só com aquela credencial que ele está ali agora, esquece a guerra que se encontra do lado de fora, a pior das guerras, irmãos. A nossa luta e nossa guerra espiritual. A palavra de Deus diz em Efésios 6, verso 12, que a nossa luta não é contra o sangue nem a carne. Tem muitos crentes achando que estão lutando contra o sangue e a carne, mas a nossa luta é muito maior. Enquanto tem crente acomodado como Davi, dentro de casa, sentado em conforto, dentro de templo, entre quatro paredes, aonde não foi para isso que Deus os chamou, Satanás está todo dia levantando cedo, todo dia nas suas astúcias, na sua cilada, preparando algo pior a cada dia. Satanás tem tomado muita parte da nossa nação brasileira, o homem na cegueira espiritual, o homem pela falta de discernimento, de enxergar com clareza o espírito maligno, tem entregado a nossa nação nas mãos de Satanás, e o diabo já tem preparado planos contra não só nós, mas contra nossos filhos, contra as leis do mandamento de Deus, retirando aquilo que a Bíblia condena, retirando aquilo, a conduta que nós ensinamos aos nossos filhos, trazendo para a mente deles que eles podem ser o que quer, que eles podem se transformar no que quiser, trazendo ideologia de gênero, trazendo, meus irmãos, a morte aonde Deus deu a vida, entendeu? Quantas mães e vós sempre foram doidas para ter um filho, ter um netinho, e hoje em dia você sabia que através da cegueira espiritual que muitos estão vivendo, você pode não ter o seu netinho mais, você pode não ter sua filha mais, sabe por quê? Porque hoje, meus irmãos, Satanás conseguiu lei até mesmo para legalizar o aborto, coisa que Deus, ele vai falar no mesmo livro de Samuel, que ele é o único que dá a vida e ele quem tira, mas hoje o homem também está dando e está tirando. Hoje o homem está achando que ele está podendo ter a mesma autoridade e o poder que Deus, sabe por quê? E muitas das vezes a igreja é culpada disso, irmãos. Porque a gente vemos a igreja entregando o povo, a igreja tem entregado o reino, a igreja tem entregado a bandeira, meus irmãos, na mão de Satanás, por falta de discernimento, por falta de busca com Deus, por falta de intimidade com Deus. O povo está se incomodando tanto que eles estão levantando bandeira para partidarismo dentro da casa do Senhor, e ainda tem levantado a mão e colocado na cadeira e no poder aquele que Deus mandou sair, aquele que Deus não queria que subisse, aquele que Deus nunca escolheu. Isso me faz lembrar de que quando Deus levantou Samuel, que era filho de Ana, filho da promessa, que Ana era estéril, mas prometeu que se tivesse um filho daria para Deus. Samuel ficou na tenda, no templo, né, juntamente com Eli, com os filhos dele, Ofni e Finé, a qual Ofni e Finé começaram ali a pecar contra o templo, a pecar contra Deus, a prostituírem no templo, a levarem mulheres bebidas para dentro do templo, e Deus foi e levantou um Samuel ali no meio deles, né? E por causa do pecado de Ofni e Finéias, o pai dele veio morrer juntamente com eles. A arca que simbolizava a presença de Deus também foi roubada. Aí Deus levantou Samuel como guia e juiz do povo dele. Porque Deus nunca precisou de um guia e de um juiz. Mas Deus levantou Samuel para ser um guia do povo dele, porque viu que o povo estava na cegueira já. Mas sabe o que vai acontecer, meus irmãos? Que o povo não aceitaram só Samuel. O povo não queria Samuel. E Samuel agora vai ser oprimido pelo povo, porque o povo pede um rei para ir à frente, pede um rei para ir à batalha, pede um rei para ficar na frente deles, porque o homem, meus irmãos, eles não contentam com aquilo que não vê, eles têm que ver para crer, eles vivem uma fé por vista. Então, se não tivesse um guia na frente, Deus não estava com eles. Na mente daquele povo cego, incrédulo, igual o povo dos dias de hoje, que está assim também. Porque para eles Deus não é o suficiente. É necessário ter um guia aqui também. É necessário ter líder aqui também. Nós não precisamos de líder, meu irmão. O único líder que a gente precisa dele é Deus. Ele já enviou Jesus Cristo já para nos guiar em todos os caminhos. A palavra de Deus é o suficiente.
Nós não precisamos de presidente para guiar o povo de Deus, nós nunca precisamos. A igreja de Deus, a igreja de Cristo, a igreja de Atos dos Apóstolos nunca precisou de muleto para ir para frente. Nunca precisou de muleta para carregar a igreja, Deus nunca precisou, ele sempre carregou, mas o povo tirou Samuel, pediu a Samuel para pedir a Deus que enviasse um líder para eles, que enviasse um juiz, um guia para eles, um rei para eles. E Samuel vai orar a Deus com o coração contristado, porque Samuel fala para o povo: o que eu fiz de mal contra vocês, que vocês estão me rejeitando? E orou a Deus, falou: Deus, o povo quer um rei. O povo quer um rei, o povo pede rei, o povo quer um líder, o povo quer ver alguém que sai à frente da batalha deles, quer ver alguém que sai com a espada na frente deles, quer alguém. E Deus falou: Samuel, não se preocupe, porque o povo não rejeitou você. O povo rejeitou foi a mim, porque eu que te constituí aí juiz na frente deles. E sabe o que vai me chamar mais atenção ainda, meus irmãos? Que Deus vai dar um rei, mas vai dar um rei segundo o coração do povo. Deus não mandou, irmãos, o povo pedir rei, nem escolher rei. O povo que quis escolher um rei, um homem que fosse à frente dele. Então Deus falou: vocês estão me rejeitando, que é um homem para ser seu líder, guia e rei na sua frente. Mas eu vou dar um homem segundo o coração de vocês. Vocês não pediram rei? Vocês não levantaram que eu não mandei levantar? Vocês não colocaram na cadeira sentado que eu não mandei colocar? Só que agora os filhos de vocês vão ser oprimidos. Os filhos de vocês vão estar a serviço dele. O povo de vocês vão ser separados para trabalhar para ele. O povo de vocês agora vão ter as consequências da escolha. Hoje, meus irmãos, está diferente disso. A igreja na cegueira espiritual ajudaram a colocar um sentado na cadeira da nossa nação, que nós sabemos que não foi Deus que colocou, irmãos. Pessoas da igreja levantaram bandeira dizendo que foi Deus que estava com fulano, Deus estava com ciclano, Deus estava com Bertano, sabendo que não foi Deus. Profecias falsas, herégicas, foram levantadas em prol dessa pessoa, dizendo que Deus está com ele, que Deus, que quem viu passando a prova e não ajudou, vai ver na bênção, que Deus fez isso, fez aquilo outro, meus irmãos. E Deus lá de cima está dizendo assim: eu não falei nada, eu não mandei nada, eu não disse nada. Então o povo colocou Saul começou a desobedecer a Deus. Através da desobediência de Saul, o povo começou a cair na mão dos inimigos de novo. Hoje não está sendo diferente. Pela falta de discernimento, pela falta de direção a Deus, o povo colocou um na cadeira que não era para ser colocado. Sabe por quê? Porque em tempo de guerra o povo está se acomodando e o diabo está entrando na vida de muitos crentes, irmãos. Na vida de muitos crentes, irmão. Nós temos que estar atentos nisso aí, porque Deus não nos tirou daquele lugar onde no passado vivíamos, irmão, para hoje nós estarmos cegos, sem direção, para passarmos mais tempo na rede social do que em oração com Ele, para passarmos mais tempo em curtidas e like na rede social do que curtindo uma oração com Ele, do que estando na presença do Espírito Santo no nosso quarto, na nossa câmara, não, irmãos. O povo está perdendo a ponta da corda. O povo de Deus, eu não digo o mundo, porque o mundo já está cego, irmão. E tem pessoas que estão vendo a desgraça acontecendo e tem crente falando: Senhor, tem misericórdia de nós. Deus não tem misericórdia de um povo rebelde, não, irmãos. Deus não vai ter misericórdia de um povo que conhece a palavra dele, não. Deus sabe, irmãos, que nós conhecemos a verdade. Deus vai ter misericórdia sim com um pinguço que está lá na rua, com prostituta, com traficante que não conhece, que está cego lá fora. Esses aí, irmão, até nas minhas orações eu peço misericórdia para ele todos os dias. Mas para o povo que conhece a palavra de Deus, está dentro de tempo, levantando bandeira para partidarismo político, irmão, colocando o homem à frente de nação, irmãos, eu peço a Deus justiça. Porque Deus, ele não faz justiça não, irmão. Deus não acata a justiça pelo homem não, porque ele é a justiça, irmão. Tem muitas pessoas que estão buscando Deus, está no caminho com Deus, está sabendo que Deus é Deus, irmão. E sabe muito bem disso. Mas esquece que ele é a justiça, irmão. Então para de pedir misericórdia enquanto você sabe que Deus é Deus de justiça. Para de ficar pedindo: Deus, prolonga os tempos, se nós sabemos que os dias de amanhã são maus. Povo de Deus, vamos voltar mais para Deus, irmãos. O povo de Deus, a igreja, irmãos, estão perdendo a ponta da corda. Cristo, ele nos enviou para sermos uma igreja ombro a ombro, lado a lado. Não quer nos dividir em partidarismo, não, irmãos. Deus não quer nos dividir igual aconteceu no Antigo Testamento, dividir o lado do norte e o lado do sul. Deus não quer isso, não. Deus sempre fez o povo para ser um povo só, irmãos.
A igreja, irmãos, Assembleia, Batista, Adventista, Quadrangular, se separaram porque ninguém quis andar ombro a ombro mais. É por isso que surgiu essas diversas denominações. Mas Deus sempre chamou as igrejas para uma só denominação. A igreja que vai morar no céu, não é a igreja que levanta placa, não é a igreja que levanta bandeira, não é a igreja que traz costume, que traz isso e aquilo outro, não. Deus chamou uma igreja, irmãos, que anda conforme o querer e a vontade dele. Uma igreja unitária, uma igreja que Atos dos Apóstolos nos deixa como exemplo. Nós que somos igreja cristã, irmãos. A igreja de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que todos estavam em uma só comunhão, dividiam o pão, andavam de casa em casa. O que era pecado para um era pecado para o outro. O que está na Bíblia, que está escrito para um, é o mesmo que estava escrito para outro. Enquanto as pessoas não aceitavam o pecado, o outro também não aceitava. Enquanto aquilo era impureza para um, para o outro também era. Hoje é diferente. Hoje, se a gente fala que a mulher não pode usar saia curta, a mulher fala que nós somos diferentes, que nós somos santarrão, que nós estamos julgando, em vez de aceitar a correção. Se a gente vai falar mal de uma maquiagem, de um brinco, a gente sabe que na Bíblia Deus proíbe isso. A gente são santarrão, a gente são isso, são aquilo, gente. Aonde a gente vai ter uma igreja avivada desse jeito, se dividindo. Aonde a gente vai ter uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos. Me dá vergonha em olhar para a Bíblia e ver que os discípulos do Senhor eram cheios de sinais e prodígios que o Espírito Santo trazia sobre eles. Eles oravam e pessoas eram curadas. Eles oravam, demônio saía. Eles faziam sinais e prodígios, irmão. Pessoas eram que estavam mortas dentro de UTI, de CTI, que nós vemos na Bíblia, irmãos. Pessoas que já estavam desenganadas pelas medicinas. O povo de Deus, os discípulos ali, iam lá e o milagre era feito. Por que nos dias de hoje nós não estamos vendo isso mais, irmão? Hoje o povo está dando mais crédito para sinais e prodígios falsos de pessoas que pagam aleijado para fingir que é aleijado. De pessoas que pagam doente para fingir que era doente, que foi curado na hora ali, aí grava aquele momento, todo mundo acredita que aquilo foi verdade, vamos parar com isso. A manifestação do Espírito Santo é dada a cada um conforme aprova a Deus, irmão. Nós não estamos vendo muitos sinais nem milagres no dia de hoje mais, porque a igreja não está andando ombro a ombro mais. A igreja não está andando na santidade, irmão. A santidade é um dos primeiros padrões e princípios bíblicos que nós nunca podemos perder, porque a santidade ela é separação, é para mostrar a diferença. Malaquias 3,18 diz: eis que vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e que não serve. Nós temos que ser diferença. Hoje o povo que se chama igreja, o povo que se diz que é igreja, irmão, está sendo igual ao mundo, a mesma coisa. Se o mundo usa um tipo de roupa, a igreja está usando. Se o mundo usa um tipo de cultura, a igreja está usando. Se o mundo ouve um tipo de música, a igreja está ouvindo. Se o mundo faz algum tipo de coisa, a igreja está fazendo. Não está tendo diferença. Nós não estamos vendo mais a diferença. A profecia do profeta Malaquias é mentiroso, irmão. Que seja mentiroso o homem. Mas a profecia diz que eis que outra vez nós veremos a diferença. Então, para o povo de Deus ter um avivamento, para o povo de Deus se mostrar que é povo de Deus, para o povo de Deus começar a trabalhar da forma em que Deus quer, nós devemos andar ombro a ombro, cada um no mesmo pensamento, no mesmo propósito, na mesma fé, na mesma unção, no mesmo batismo, irmão. Vamos largar de lado, irmãos, as divisões. Vamos esquecer placa. Para a gente fazer aquilo que Deus nos designou nessa terra, para o propósito de Deus avivar nessa terra, irmão. Para esses pecadores mundanos impuros, para esses porcos que estão no mundo hoje debochando da igreja, irmão. Nós temos que mostrar para eles que a igreja de Cristo, irmão, é uma igreja que ainda faz milagre, é uma igreja que ainda cura, é uma igreja que ainda nós temos um Deus que é amor, mas também que é um Deus que é justiça. Tem adúlteros em cima do púlpito aí que está pecando, está adulterando e está lá pregando. Sabe por causa de quê? Ele não acredita mais que um Deus mata ele em cima do púlpito. Tem mulheres se prostituindo enquanto o marido é obreiro, enquanto o marido é pastor, enquanto o marido é presbítero ou cooperador. Ela adultera enquanto o marido está fora, o marido volta, não descobre nada e fica impune. Cadê aquelas irmãs do coque que chegavam pulando, profetizavam na cara deles? Cadê os profetas de Deus que chegavam, como Natan repreendeu Davi nesse texto que a gente leu? Cadê, irmãos, isso no nosso dia de hoje? Sabe por que isso não está acontecendo mais? Porque os próprios líderes religiosos estão calando a boca dos profetas. Porque se o profeta revelar pecado, não dá mais dinheiro dentro da casa de Deus, irmão. Nós estamos trocando o Deus incorruptível pelo Deus corruptível. Eu digo nós, irmão, porque eu falo da maneira literária, eu falo da maneira geral. É claro que eu me excluo do meio disso, porque em nome de Jesus Cristo, eu não vou deixar nem eu nem minha casa se corromper, irmão. Enquanto eu estiver vida nessa terra, eu não deixo minha família se corromper, não, irmãos.
Eu não deixo em nome de Jesus Cristo. Eu sou homem sujeito e falo como todo mundo. Eu tenho minhas limitações como homem, igual todo homem tem. Mas espera aí. Eu não acredito que Deus me tirou do tráfico de droga. Eu não acredito que Deus me tirou de trás do cárcere. Eu não acredito que Deus tirou a tornozeleira eletrônica da minha perna para me ficar hoje em dia acomodado dentro de casa, para me ficar de boca fechada. Quantos que me vê na rede social sabem que eu gosto de fazer ir para a rua, fazer evangelismo. Eu gosto de entrar debaixo da ponte, no meio de um cenário de usuário de crack, no meio de cenário de prostituição, e pregar para eles mesmo. Se eu tiver um pão na minha casa, eu gosto de pegar o pão e dividir com aquele que não tem, irmãos. Isso não é para tocar trombeta, não. Eu tenho que fazer a diferença, porque infelizmente, se o povo não está fazendo a diferença, eu tenho que ser. A Bíblia me mandou eu ser luz do mundo. Eu ser sal. O sal ele foi feito para trazer o sabor, para trazer o equilíbrio. Se o sal, meu irmão, ele não tiver o equilíbrio, ele não for fazer a diferença, ele só serve para ser pisado pelos homens. E é isso que a igreja está sendo hoje. Está sendo sal pisado pelos homens, porque o diabo está entrando e assistindo culto no meio de nós. A pombagira está prostituindo, está vindo dentro da igreja e está recebendo de muitos homens que se diz ser profeta a revelação de bênção, a revelação de milagre. Chega uma mulher cheia de espírito de demônio, de prostituta, maquiada, cheia de brinco, com a roupa inadequada, e tem um homem em cima do púlpito falando que Deus está fazendo isso, que Deus está fazendo aquilo outro, que Deus vai abrir porta, que Deus vai não sei o quê, irmãos. Levando engano, espírito de engano, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. A credencial mudou muito a fé de pessoas, irmãos. Davi, quando era um pastorzinho, Davi, quando era um comandante, Deus era com Davi. Mas quando Davi se torna rei, Davi perde a ponta da corda, irmão. A credencial muda muitas pessoas. Tem gente que não está vendo isso. Tem gente que acha que Deus o chamou para ficar entre quatro paredes, irmão. Quantas pessoas hoje, dentro de muitas igrejas, estão sentados no banco, vai, assiste culto, sai. Vai, assiste culto, sai. E fica a mesma coisa toda a vida. Essa pessoa não se prontifica para sair para uma guerra, para sair para uma batalha. Essa pessoa não vai no culto, no lar. Essa pessoa não sai para evangelizar. Essa pessoa não entrega um panfleto. Essa pessoa não fala de Jesus quando está no mercado. Não fala de Jesus quando está na loteria. Não fala de Jesus quando está na fila de um banco. Não fala nada. Só entra para a igreja, senta, sai. Entra para a igreja, senta e sai, irmão. Essa pessoa morreu espiritualmente, está como uma dracma perdida, está sumida e perdida dentro de casa e não vê que está perdida. Agora reflete na sua vida aí. Deus te chamou, foi para isso, cara. Por Deus do céu, Deus te chamou para isso, para você ficar entre quatro paredes. Deus te chamou para você ficar em casa assistindo vídeo no YouTube. É para isso que Deus te chamou. Eu estou falando aqui, mas meu coração está rasgando. Eu quero dizer para vocês que estão me ouvindo e vão me ouvir. É para isso que Deus chamou vocês. Eu não consigo acreditar nisso, não. Deus chamou para você ficar 24 horas preso num serviço, trabalhando de domingo a domingo, não tendo tempo para a família, não tendo tempo para a alma. Deus te chamou para isso, irmão. Ah, mas irmão Homero, se eu não trabalhar, eu não ganho sustento da minha casa. Pera aí. Vai ler Lucas capítulo 22, vai lá ver o que Jesus falou para os discípulos. Olha o que Jesus falou para os discípulos. Quando eu vos mandei aonde, irmão? Pregar a palavra para toda criatura, para sair para o campo, para sair para a jornada. Jesus Cristo fala para os discípulos, quando eu vos mandei, que vocês não levaram nem bolsa, nem alforje, nem nada, faltou para vocês alguma coisa? Os discípulos respondem, não nos faltou nada. Então se você está no campo fazendo a obra do Senhor, se você está na rua pregando a palavra do Senhor, você vai ficar preocupado só com serviço? Você vai ficar só preocupado com dinheiro? Será que esse Deus não é Deus de providência, mas não? Ou será que você não acredita que Deus ele envia pessoa para te ajudar? Você acha que não acredita mais na providência de Deus? Você acha que Deus não é mais o Elohim, o Adonai, o Shaddai? Ele não é mais Deus da provisão, não é Deus da providência, ele não é mais o Deus que fala, ele não é mais o Deus que, ainda que você está no campo, sem um centavo no bolso, quando você chega em casa, a sua despensa está cheia. Será que ele não é mais Deus assim para você, não? Ou será que você vai se enquadrar no padrão de Apocalipse? Um homem sem Deus, cego, miserável, nu. Um nu que fala ali não é de roupa, não. É de espírito. Porque o próprio Davi sentiu isso na pele. Salmo 51, Davi fala, depois desse pecado aqui que a gente lê o texto, que ele cai em pecado com Betseba. Ele fala, eu perco tudo de Deus. Tudo. Mas, Senhor, não repulse de mim o teu Espírito Santo. É a única coisa que Davi temia em perder o Espírito Santo. Meus irmãos, eu peço a Deus misericórdia por muitas pessoas que estão no mundo.
Mas para muitos crentes que estão na igreja, eu peço a Deus justiça. Sabe por quê, irmão? Porque tem pessoas, irmãos, que estão no pecado, permanecendo nele, não se arrependem para alcançar a misericórdia mais. Enquanto ainda, irmão, eles estão igual Davi, que pecou, recebeu a repreensão e corrigiu seu erro, tá bom. Mas o pior de tudo é que depois, quando eles se tornarem Saul, que próprio Samuel foi repreendido por Deus, porque ele orava pedindo a Deus misericórdia pela vida de Saul, e Deus corrigiu ele dizendo assim: para de orar para este homem, porque eu já o rejeitei. Imagina você ouvir de Deus que você já é um rejeitado. Quando você orar, você não sentia presença. Quando você for no templo, você não sentia presença. Quando você falar de Deus, você não tiver mais sentindo a presença, você está morto espiritual. Acabou para você. Fim da linha para você nesse padrão aí, meu irmão. Aí acabou para você. Eu não acredito que Deus te chamou para isso, não. Em tempo de guerra, em que a nossa nação, chamada-se brasileira, e outras nações também que não é só o Brasil, está sendo entregue na mão de Satanás. A bandeira branca do céu está sendo trocada por bandeira colorida. Você está aí parado em casa. Você está vendo seu filho indo e voltando para a escola. E cada dia que ele vem e volta da escola, o pensamento dele está muito ao contrário do seu. Porque o seu filho está vendo nojeira, que você não está tendo coragem de ir lá pregar contra isso. O seu filho está vendo um homem andando de dia, de mão dada com outro homem, e você não está indo pregar contra isso. O seu filho está vendo mulher na praça pública, onde você levava ele para passear e brincar no parquinho. Mulher beijando mulher, e você não está pregando contra isso. Ai, meu Deus do céu, Deus vai te cobrar muito sobre isso, tá? Deus vai te cobrar muito sobre isso, meu irmão. Naquele dia você vai ouvir um nome de Deus. Naquele dia você vai ouvir um apartai-vos de mim. Você vai ouvir um apartai-vos de mim, irmão. Principalmente você que já está há muito tempo dentro da casa do Senhor. Você que já está na frente de batalha. Você que já está como líder religioso. E está calando na boca de profeta dentro da denominação. Vendo pecado nos bancos. Vendo o diabo assistindo culto. Vendo a pombagira buscando bênção em cima do altar. E está limitando os profetas de pregar a verdade. Você vai ver o que Deus vai fazer com você. Você vai ver o que Deus vai fazer com você, irmão. Você vai ver o que Deus vai fazer com você. Pode vender salgadinho dentro da igreja. Pode vender bugiganga dentro da igreja. Faz a casa de oração de Deus mesmo, de Covil, de São Tiago. Faz o que você quiser. Arrecada fundo para a missão. Arrecada o que você quiser, irmão. Mas no dia que Deus te pegar, você... Eu não vou ter pena mais não, você não. Não vou não. Eu não vou porque naquele dia não adianta mais eu ter pena. Não adianta eu orar para liderança. Não adianta eu orar para nada. Vai levantando fundo mesmo. Traz cantor de fora, traz pregador de fora, traz pessoa sem vida no altar, pessoa que vem cantar dentro da sua igreja aí sem pudor, sem modéstia, com calça rasgada, com saia rasgada. Traz, vai trazendo. Faz a casa de Deus de show mesmo, faz. Faz o púlpito sagrado de Deus, faz igual o rei Axés, faz. Você vai ver no dia que Deus escrever Tekel, Menepassim. Você vai ver quando Deus escrever isso na sua parede e te rejeitar, de tomar o seu reino, de tomar, não estou falando do reino da terra só não, estou falando daquele reino lá, ó, quando Deus riscar seu nome do livro da vida. Aí você vai ver o que é bom para tosse. Isso aqui não é maldição não, tá, irmão? Porque a Bíblia diz que a maldição sem causa, ela não vai chegar. Mas se chegar para vocês, pode ter certeza que essa maldição não foi sem causa não. Porque os profetas de Deus também traziam maldição no campo. Principalmente quando eles viam que aqueles que estavam na liderança, como Acabe ficou, deixou Jezabel profanar o altar, tirar o Deus de Israel, colocar Baal-zebub no altar, Astarode no altar, que Elias falou, segundo a minha palavra, porque Elias estava cheio do Espírito Santo, ele falou, o céu vai fechar para vocês. E hoje aqui eu vou falar para você a mesma coisa, o céu vai fechar para você enquanto estiver Elias nessa terra, tem pouco, mas ainda tem. Os que não se dobraram e os que não beijaram este mundo, o Deus desse século, que você gosta dele demais. Deus vai trazer juízo sobre a sua vida e sua casa. Eu profetizo isso para a sua vida, você que está se vendendo, seu profeta podre. Em nome de Jesus Cristo, Deus vai trazer juízo para você. Coloca a mulher pelada dançando mesmo na frente da igreja. Coloca secretismo religioso. Coloca sandalinha ungida, coloca lenço ungido, coloca o óleo ungido. Fica mandando os outros botar caneca d'água em cima da rádio e orar mesmo. Manda para você ver que Deus vai arrumar com você naquele dia. Engana as pessoas vendendo feijão ungido. Engana.
Engana as pessoas vendendo as coisas da igreja, vendendo livro de teologia para apodrecer a mente das pessoas, para fazer as pessoas perder a essência da palavra, para aprender com sabedoria humana, ao invés de aprender com o Espírito Santo, irmão. A sabedoria, ela vem do alto, ela não vem da terra para o alto, não, ela vem do alto para a terra. Para com essa palhaçada. Deus vai trazer juízo, eu vou ficar só aqui. Eu vou ficar só aqui porque Deus me magoou meu coração nessa tarde para me falar para vocês isso aí. Se você aceitar ou não essa palavra, eu não quero saber. Mas uma coisa, você vai guardar para sua vida. Você vai ser indesculpável. Porque hoje você viu o vídeo desse Romero aqui. Hoje você viu o vídeo desse homem aqui, desse negão de 4 olhos. Você viu hoje o vídeo que Deus mandou eu falar. Eu estou falando aqui. Eu não sou famoso, não. Porque se fosse famoso, essa profecia ia viralizar. Mas não é isso que eu quero. Eu não quero que nada viralize, meu irmão. A única coisa que eu quero que viralize vai ser aquele dia quando Deus começar a trazer o juízo dele sobre essa terra. Aí essas pessoas que você colocou na cadeira sentado, que você achou que foi Deus que colocou, ele vai te mostrar para você que não foi ele que colocou.